Irmãos queridos, falar sobre as pessoas seguirem a Jesus é uma mensagem, irmãos, tão corriqueira, tão conhecida, não é? Tão explanada, desde que Jesus Cristo se manifestou no mundo em carne e veio para fazer a obra de Deus. Essa palavra de Jesus Cristo está sempre em plena evidência. Segue-me. E nós estamos aqui, irmãos, para falar sobre isso, sobre seguir a Jesus. O que nós podemos dizer sobre seguir a Jesus, sobre esse chamado dele para conosco? Esse chamado de Jesus, vem e segue-me. Isso, irmãos, deveria ser um grande privilégio. Deveria ser uma honra. Deveria ser um prazer imenso. Deveria ser para todos os que ouvem esse chamado algo de mais importante nas suas vidas. O melhor convite, a grande oportunidade, o maior valor, tudo de bom, tudo de melhor que alguém possa viver nesta vida é aceitar um convite de Jesus que diz: vem e segue-me. Mas, irmãos, nós sabemos que seguir a Jesus não é somente ouvir o seu convite, acompanhá-lo, querer conhecê-lo, querer até mesmo estudar sobre ele, conhecer tudo do que ele é capaz e viver até aquilo que ele pode fazer na vida de cada um. Não é somente isso. É algo muito mais profundo, muito mais valioso e muito mais importante. Irmãos, e no dia que Jesus estava passando por um lugar onde João estava na companhia dos seus discípulos, e quando Jesus passou por eles, João, o precursor de Jesus, aquele que havia de anunciá-lo, de preparar o caminho para a sua chegada e de apresentar pelo Espírito Santo de Deus que encheu a vida de João ainda no ventre da sua mãe, onde ele foi escolhido para ser o precursor de Jesus, o anunciador de Jesus. E eles, quando viu Jesus passar, ele já havia dado testemunho, ele já havia falado sobre Jesus, quem ele era, o que ele poderia fazer. E João se colocou até numa posição diminutiva diante de Jesus, sabendo que aquele que haveria de vir era maior do que ele. Embora que já tinha seguidores que seguiam a João Batista, que o acompanhavam, que ouviam seus ensinamentos, e ele não era uma pessoa assim muito agradável naquilo que ele falava. Ele falava até com palavras muito duras. Ele não bajulava ninguém, não. Ele, quando falava sobre o Evangelho, sobre o Cristo que haveria de vir, o Messias, ele falava de uma forma muito autoritária, até mesmo muito abrangente, para que todos pudessem saber verdadeiramente de quem ele estava anunciando. E ele tinha os seus seguidores, ele tinha pessoas que o acompanhavam. Mas quando esses dois discípulos estavam na companhia de João e Jesus passou por eles, os discípulos ouviram assim da boca de João uma palavra profunda, forte, e diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Uma palavra poderosa, dizendo a finalidade daquele que viria ao mundo para morrer pela humanidade, para que todos alcançassem a salvação. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que veio cumprir a missão e que o plano de Deus ia ser concluído na terra. E quando os discípulos ouviram isso da boca de João, não hesitaram. Em seguida, se propuseram no coração deles de deixar de acompanhar João e passar a acompanhar Jesus. Então,
João era uma liderança muito forte, ele era um homem de confiança, era um homem que você não podia desacreditar no que ele falava, porque ele veio de Deus. Ele veio cheio do Espírito Santo, não tinha como se questionar o que João falava. Ele era um grande líder, ele era alguém que anunciava o Evangelho com verdade, com retidão e com provas. Quando ele se referia a Jesus Cristo, o Senhor, que era o Messias, que ele acreditava e que ele falava sobre ele, que ele anunciava. E quando os discípulos ouviram o que ele disse, eis o Cordeiro de Deus, eles não hesitaram, disseram, agora é este que eu tenho que seguir. Ele é o Cordeiro de Deus enviado para ser entregue por nós e que com certeza nós teremos garantia de salvação, crendo nele, acompanhando-o, servindo, e não hesitaram. Em seguida, eles já procuraram Jesus, foram ao encontro de Jesus. E Jesus, olhando para eles, disse assim para eles, o que vocês estão buscando? Olha que interessante, irmãos. Essa pergunta é uma pergunta assim que parece, como assim? O que vocês estão buscando? Você já tem João que prega para vocês? Você já tem João que vos ensina? Vocês já têm a palavra? Vocês já conhecem a palavra? O que vocês estão buscando? E eles disseram, nós estamos buscando o Rabi, que quer dizer mestre. Nós estamos buscando aquele que verdadeiramente nos ensinará o caminho a seguir. E não somente nos ensinará, mas ele é o próprio caminho que nós devemos seguir. Portanto, quando eles pronunciaram isso, Jesus, já em seguida eles perguntaram, onde o Senhor mora? Onde é o seu lugar, aonde você está hospedado, aonde você vive? E ele disse, vinde e vede. E eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia todo. Irmãos, quando nós vemos isso, nós podemos pensar, quantas pessoas hoje estão seguindo líderes? Líderes que até anunciam Jesus, falam de Jesus, pregam a palavra, mas estão seguindo homens, seguindo líderes, que falam de Jesus, que até falam a verdade, que até pregam as coisas corretas sobre Jesus, mas, na verdade, tem alguém maior do que todos. Tem alguém que precisa ser conhecido muito melhor. Tem alguém que precisa saber que este que é anunciado, o que ele pode fazer por cada um e o que mais importante ele veio fazer no mundo, que foi justamente dar a sua vida para todos aqueles que creem na sua gloriosa palavra. Como é maravilhoso, irmãos. E todos nós, na verdade, fomos chamados dessa forma. Na palavra diz que muitos foram chamados assim de uma... Não se narra na Bíblia muitos detalhes da forma como Jesus chamava as pessoas. Ele os encontrava e já logo em seguida ele dizia a eles, segue-me. Ele não fazia perguntas, ele não questionava, ele não dava tempo para que as pessoas pensassem. Ele só dizia, segue-me. Que coisa maravilhosa, irmãos, e que convite maravilhoso é esse. Tanto era maravilhoso esse convite, por quê? Porque as pessoas que já estavam ouvindo falar de Jesus, alguns deles já tinham até mesmo como ver os seus milagres, como saber que aquele que estava sendo anunciado já estava operando milagres. Tanto é que João disse, eu preciso procurar outro. Mandou perguntar ao próprio Jesus, eu preciso esperar outro ou esse é aquele que foi enviado, o Cordeiro de Deus? E a resposta de Jesus foi, os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam, e o evangelho do Senhor é anunciado a todos, aos pobres é chegado o reino dos céus. Foi essa a resposta de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. E João dizia isso, eu não quero crescer, eu não quero passar dele, que ele cresça e eu diminua. Isso é a verdadeira postura de um homem de Deus.
de um líder espiritual. É que sempre reconhecer que Jesus é mais do que ele. Mas nós temos visto bem o contrário por aí, irmãos. Quando se fala de liderança, até mesmo evangélica, que estão convencendo milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que o Brasil mesmo está sendo considerado um país que tem muitos evangélicos. Mas, irmãos, quantos são verdadeiros seguidores de Cristo? Nós sabemos que essa palavra veio e muitos aceitam essa palavra, muitos creem. Como não crer? E muitas vezes até é evidente os sinais, as provas daquilo que o Senhor Jesus faz na vida das pessoas, a transformação, a mudança de vida e tantas coisas mais. Como não crer em tudo isso? Quando Jesus é anunciado, e que muitas pessoas sedentas e carentes, como no passado também era assim, nos tempos de Cristo as multidões o seguiam, viam os milagres dele, e esta palavra, irmãos, corria tão velozmente, as pessoas se aglomeravam, tumultuavam os ambientes onde Jesus estava. Jesus era muito famoso. Era muito famoso. E ali já tinha pessoas o seguindo, somente pelo fato dele ser o Jesus, dele ser aquele homem milagroso, aquele homem que fazia coisas espantosas e maravilhosas, as pessoas corriam até ele. Grandes multidões o cercavam. E até mesmo, irmãos, pessoas que não deixavam nem ele comer, nem ele dormir, ele não tinha descanso. Fisicamente falando, ele não tinha nem como parar para comer, porque a multidão o cercava. A multidão o pressionava. Ele não tinha como parar. Mas, irmãos, olha que coisa interessante. Sem mídia, sem internet, sem nada. Multidões o seguiam e o acompanhavam. Mas o que nós podemos pensar, irmãos, é que essas multidões, grandes multidões, se encerraram, irmãos, se encerraram naqueles discípulos que foram aqueles que chegaram até o fim. Homens, irmãos, incapacitados, homens assim, que viviam a sua própria vida cotidiana, o seu dia a dia. Eles não tinham nada de novidade na vida deles, era todo dia a mesma coisa. Era ir para o mar e pescar, não sabiam fazer mais nada. Outros trabalhavam na coletoria, eles trabalhavam eram funcionários públicos, mas eram pessoas até rejeitadas naquela época pela conduta deles, porque eles eram obrigados a tirar o pão da boca de muitas pessoas, injustamente. Tirava o dinheiro das pessoas indevidamente, e eles eram desprezados. E porque foi essas pessoas que Jesus se aproximou, simplesmente chegou próximo deles, olhou para eles e disse: vem, segue-me. Irmãos, um chamado desse é tão importante, porque ele vem acompanhado de uma autoridade, de um poder irresistível, de algo que o homem não tem como se conter. Porque quando Jesus usa de uma graça dessa, de uma misericórdia dessa, principalmente com pessoas que não merecem, pessoas que um dia haveriam até mesmo de traí-lo, pessoas que haveriam de abandoná-lo, mas ele nem por isso deixava de chamar essas pessoas com muito amor, e chamava-os e dizia: vem, segue-me. Irmãos, eles largavam tudo e seguiam, mas eles não sabiam para onde ir, o que seria. O que eles estavam vendo era milagres. O que eles estavam vendo era Deus na terra. Era algo sobrenatural, era algo maravilhoso. Era ver as coisas acontecerem assim aos olhos deles, que traziam espanto. Mas eles, na verdade, aceitavam aquele convite e, largando tudo, abandonavam tudo e diziam a Jesus que haveriam de segui-lo. Mas ele encontrou também pessoas, irmãos, que eram pessoas assim, que se diziam religiosos, pessoas muito convictas. E ele chegou a encontrar alguém, irmãos, que, sendo rico, um jovem que tinha tudo para ser feliz nesta vida,
inclusive dizia-se religioso, obediente à palavra de Deus. E esse também chegou até Jesus. E vendo, só que Jesus, irmãos, conhecia aquele coração e sabia verdadeiramente no que ele estava apegado. Mas mesmo assim, Jesus lhe fez um convite. Olha, ele perguntou primeiro a Jesus: o que eu devo fazer para ser salvo? Olha só, irmãos. O que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse: entrega tudo, deixa tudo para trás, entrega os teus bens aos pobres, dá aos pobres, vende o que você tem, reparte com as pessoas e vem e segue-me. Ele não podia seguir a Jesus cheio de bagagem, cheio de problemas que ele carregava consigo, que era o amor ao dinheiro, que era o amor aos bens materiais. E Jesus disse: vai, desfaça de tudo isso e vem para me seguir. Vem, porque assim eu sei que você vai me seguir de verdade. Porque o que Jesus quis dizer, irmãos, que quem é apegado a dinheiro, quem é apegado à avareza, não segue a Jesus como pensa que ele deveria seguir. Ah, irmãos, pode até vir para a igreja, pode até assistir culto, pode até cantar louvores, pode até pregar no púlpito, pode fazer qualquer coisa, mas na verdade o seu coração não está com Jesus. O desejo de seguir a Cristo é muito diferente do que as pessoas pensam hoje, irmãos. É algo que tem que ser uma renúncia total daquilo que nós queremos para nós e pensamos em viver neste mundo. Nós temos que pensar uma coisa, que seguir Jesus é o maior tesouro, é a maior glória, é a maior bênção, é a maior riqueza que nós poderíamos receber. É algo tão maravilhoso e tão extraordinário, irmãos, que nós não temos capacidade para entender tão grande amor de Deus por nós. E, na verdade, quando esse jovem se viu pressionado, ele saiu triste. Está vendo, irmãos? Não dá para seguir a Jesus apegado a coisas terrenas. Não dá para seguir a Jesus quando Ele impõe sobre nós alguma coisa que nós sabemos que fazemos isso porque gostamos demais, e isso nos impede de nos aproximarmos verdadeiramente dEle. Então, por isso, Ele já vem e toca justamente naquele lugar, naquela situação, que nós muitas vezes queremos apagar, queremos cobrir para que ninguém saiba o que está dentro do nosso coração. Mas como o Senhor sabe o que está no coração, Ele já foi e já falou daquilo que realmente no que o homem estava preso, estava escravizado, e que ele não tinha condição de seguir a Cristo com aquela bagagem de avareza. Porque a avareza é uma idolatria. E sendo idolatria, não tem como servir a Jesus e servir ao dinheiro. Servir a Jesus e servir a Mamon, como diz a sua palavra. Mas, irmãos, nós podemos dizer isso, mas nós estamos falando aqui com pessoas simples, todos nós somos simples. Mas eu estou dizendo assim que Jesus, Ele conhece cada coração e Ele sabe aonde nós precisamos entender a razão por que seguimos Jesus. E que quando nós entendemos isso, essa foi uma das partes que o Senhor tocou, que o Senhor Jesus tocou na vida desse homem. Mas Ele também mostrou, irmãos, que para nós segui-lo, nós teríamos que renunciar, teríamos que deixar para trás. O chamado para segui-lo significa renúncia. Marcos capítulo 8, versículo 34 a 35. Marcos capítulo 8, versículo 34 a 35. Que diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: ó, irmão, a multidão aqui outra vez. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
que daria um homem em troca da sua alma? Aí está a pergunta. Aí está a pergunta, irmãos. Porque quem quiser salvar a sua vida, com certeza terá que perdê-la, se for necessário. O que Jesus estava mostrando para aquelas pessoas que iam segui-lo é que a renúncia ia ser tão grande, irmãos, que ele colocou a vida, até a vida ele colocou como prova. Como prova se verdadeiramente aquelas pessoas queriam segui-lo. Porque deixar bens, mudar de um lugar para outro, pode até ser fácil. Às vezes começar tudo de novo, sair daqui para lá, para começar tudo outra vez, isso aí pode acontecer. Mas, irmãos, quando se trata de vida, quando se trata de entregar a vida, o negócio é muito mais sério. E aí nós sabemos, irmãos, que houve até quem dissesse isso para o Senhor. João capítulo 13, verso 36 e 37. Houve quem dissesse para o Senhor assim. Perguntou-lhe Simão Pedro para o Senhor: para onde vais? E respondeu Jesus: para onde vou não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Olha, irmãos, como é sério isso. E Pedro, eu não acredito que ele estava mentindo, não, irmãos. Ele estava certo de que ele teria essa vontade mesmo de dar a vida por Cristo. Senão ele não teria falado isso diante do Senhor. Ele achava que ele poderia mesmo entregar a vida dele. Ele falava: eu dou a vida pelo Senhor se for necessário. Mas essa mesma boca foi usada pelo inimigo, por Satanás, para dizer: Senhor, que nunca te aconteça isso. O Senhor não precisa morrer, não. Por que o Senhor vai morrer? Não precisa, isso não. E aí o Senhor Jesus mesmo repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você só cogita as coisas dessa terra e não as que são dos céus. Por isso, irmãos, entregar a vida é algo assim que... Como que nós vamos pensar nisso, irmãos, num tempo como hoje? Por que entregar a vida? Mas, irmãos, Jesus, ele afirmou isso, e ele disse assim, que nós, quando o aceitamos como Salvador, quando nós entregamos nossa vida a Ele, quando nós aceitamos o convite dEle: vem, segue-me, nós não podemos, irmãos, ignorar que nós vamos ter que passar por provas para ver se verdadeiramente nós estamos seguindo a Ele. E a prova não é brincadeira, irmãos. A prova não é fácil. Nós temos que ser provados para saber se realmente nós somos seguidores verdadeiros de Cristo, se nós não vamos abandoná-lo. Como alguns se aproximaram de Jesus, sendo líderes, sendo escriba. Eles chegaram para Jesus e disseram assim... Na verdade, foi um homem que chegou para Jesus, muito feliz por estar ouvindo os seus ensinamentos, e disse assim: ó Senhor, eu vou te seguir também para onde o Senhor for. Eu vou com o Senhor. E ele disse assim: olha, as raposas têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse: eu não tenho nada deste mundo. Eu não quero nada deste mundo. Eu não preciso de nada deste mundo. Você tem que entender isso. Você quer mesmo me seguir? Eu não quero nada daqui. Porque de onde eu vim e para onde eu vou, eu estou certo. Mas e você está certo em me seguir? Poderia ser tudo isso que poderia ser perguntado àquele homem. Você está certo mesmo em me seguir? Você deixaria tudo?
Você sabe que você não vai ter apoio, que você vai ser perseguido, que você vai ser caluniado, que você vai ser entregue até pelas pessoas da própria família, que você vai ser surrado, que você vai sofrer, seu sangue vai ser derramado em praça pública, vocês vão ser lançados aos leões, vocês vão ser lançados a todo tipo de escárnio, a todo tipo de sofrimento. Você tem certeza que você quer me acompanhar, que você quer me seguir? Como é difícil, irmãos. Mas de todas as coisas, além daquilo que o Senhor quis dizer que teríamos que passar por causa dele, ele quis dizer: eu não tenho nada deste mundo, não quero nada deste mundo, não sou deste mundo. Portanto, aqueles que me seguem também deveriam ter o mesmo pensamento. Não quero ficar aqui. Senhor, não quero ficar aqui. E aí o que ele disse: renuncie a si mesmo. Deixe família se for necessário. Deixe pai, deixe mãe, deixe filhos. Deixe emprego. Deixe qualquer coisa por minha causa. Se isto é o que você quer. Se esse realmente é o convite que eu fiz a você e você aceitou de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Porque, irmãos, Jesus mostrou depois pelo que ele ia passar. E aí o que aconteceu? Aqueles que estavam prontos até mesmo a dizer que Jesus, que eles iam segui-lo, porque eles receberam um privilégio tão grande de ser convidado para segui-lo, e de repente essas pessoas, um se tornou um traidor, um vendeu o próprio Salvador e Mestre, o outro, quando se reuniu e se viu apertado, encurralado e arriscado também a morrer por causa de Jesus, ele simplesmente disse: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, é saber quem ele é. E Pedro, acompanhando Cristo, não sabia quem ele era. Não o conheço. Não sei quem ele é. Irmãos, talvez muitos de nós hoje também não saibamos quem é Jesus. Talvez nós não estejamos preocupados com o que teremos que passar algum dia se nós formos cobrados pela nossa conduta cristã, por servirmos a Cristo. Nós não sabemos o que teremos que passar. Muitos irmãos estão muito tranquilos. Mas nós estamos vendo que o mundo caminha, irmãos, para um caos. A cada dia a gente vê as coisas se complicando cada vez mais. É que a gente, irmãos, que não está vivendo isso, que não está entre esses governos que negam a Deus, que negam a Cristo, nós não vivemos em meio a essas pessoas. Nós não imaginamos o que é isso. E por isso muitos irmãos estão fazendo descaso do reino de Deus. Não estão se importando com nada. Eu só quero viver aquilo que eu estou tendo, que eu estou ganhando, que eu estou desfrutando. É isso para mim o que interessa. Se eu tenho saúde, está tudo bem, maravilhoso. Se eu tenho os meus bens materiais, está tudo bem, maravilhoso. Eu não tenho que me preocupar com nada. Mas, irmãos, o que Jesus falou, se você quer me seguir, você renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Toma a tua cruz significa, irmãos, morrer todos os dias por causa do Senhor. Morrer a nossa natureza mundana, pecaminosa, egoísta. E reconhecer, irmãos, que por um minuto, por um segundo da nossa vida, nós poderemos não existir mais. Não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos uma coisa, que aquele que nos chamou, aquele que nos separou, é aquele que nos conduzirá até o fim. Mesmo que a cruz esteja sobre nossos ombros, que é a renúncia, que é abandonar o pecado,
que é abandonar as coisas deste mundo e deixar de se interessar pelo mundo e procurar seguir a Cristo de verdade. Significa, irmãos, entender por que Cristo teria que passar por tudo que ele passou, irmãos. Por quê? Porque o inimigo está no mundo. Ele usa as pessoas para o mal. Embora que tudo tinha que se cumprir, mas o inimigo estava usando as pessoas para massacrar Jesus. Mas mesmo assim ele foi até o fim. Ele foi até o fim. E Jesus disse que, como ele foi odiado, nós também seríamos odiados, perseguidos, e nós seríamos injuriados e caluniados, e perseguidos até a morte, muitos de nós, e perseguidos diante dos governos, mas que não precisaríamos ter medo. Não precisaríamos ter medo de nada. Porque, como diz, irmãos, ele venceu. Ele venceu. E nós venceremos também, aleluia. Glória a Deus. Hoje eu ouvi uma palavra, irmãos, do Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer que o Espírito Santo falou numa oração. Uma palavra que... Eu vou perguntar para os irmãos, quem de vocês já pensou nisso alguma vez? Porque eu confesso para vocês que eu nunca tinha parado para pensar. Mas o Espírito Santo falou na minha boca numa oração, e eu afirmo isso diante do Espírito Santo de Deus. Que ele disse assim, que o inimigo, ele nos odeia tanto. E ele odeia tanto aqueles que seguem a Cristo, porque ele não quer que esses que seguem a Cristo, esses que renunciam à própria vida neste mundo, esses que vão abandonar tudo por causa do Senhor, esses que não vão olhar para trás, ele odeia tanto, porque ele sabe que o Senhor Jesus vai levá-lo para onde ele estava. Que ele estava lá na glória. Ele estava lá cantando com os anjos. Ele estava lá desfrutando da coisa, de tudo de mais maravilhoso que o Senhor criou. Ele estava nos céus. E de lá ele foi lançado abaixo. E como ele foi lançado abaixo, ele não quer que ninguém vá para lá. Ele não quer que nós ocupemos o lugar dele lá. Viu, irmãos? Ele não quer. Mas glórias a Deus, que Jesus Cristo venceu para sempre, e nós teremos o direito de adentrarmos a glória com Cristo Senhor, que veio aqui nos dar a vida e nos garantir esse direito de acesso aos céus por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Devemos seguir Jesus até que Ele venha. Até que Ele venha, irmãos. Que coisa linda é aqueles que já dormiram no Senhor, não é? E que a palavra de Deus diz que eles estão descansando das suas obras. Que eles estão descansando, mas as suas obras os seguem. E o nome deles é escrito no livro da vida. Quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor vai chamá-los pelo nome. E eles vão ressuscitar para ver o Senhor, para estar com o Senhor para sempre. E quantos irmãos, posso dizer até nesse exato momento, não estão morrendo por causa de Cristo em algum lugar deste mundo? Quantos não estão aprisionados agora em algum lugar deste mundo por causa de Cristo? E eles não querem desistir. Eles não querem. Eles sabem para onde Jesus foi. E eles querem estar lá com eles. Nós também sabemos para onde Jesus foi, irmãos? Aleluia, sabemos, irmãos? Aleluia, Ele está revestido em glória. Ele está sentado à destra de Deus Pai. E os anjos os assistem em todo momento, adorando, servindo, honrando. E Ele recebe honra nos céus. E a sua palavra diz que aquele que serve a Cristo, que eu siga,
porque aquele que o servir com toda certeza receberá galardão dos céus e receberá a recompensa de Deus. Então vamos seguir a Cristo, vamos servi-lo. É uma recompensa maravilhosa, irmãos. Mateus 19, verso 27, 28 e 29. Vamos ver aqui para nós chegarmos já à conclusão desta palavra. Mateus 19, versículo 27, 28 e 29. Diz assim, irmãos. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Olha aí, irmãos, que será, pois, de nós? De que vai adiantar nós termos feito tudo isso? Nós temos deixado tudo por tua causa. Olha a resposta de Jesus. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Significa ir para o céu. Significa estar na glória do Senhor quando Jesus voltar em glória. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aleluia. Em que mais nós devemos pensar, irmãos? Mas seguir a Cristo, irmãos, como muitos estão pensando que estão seguindo. Irmãos, se não renuncia a alguma coisa deste mundo que pode prejudicar a vida espiritual, vai renunciar o quê? Vai ter coragem de enfrentar um tribunal para dizer ou Cristo ou a vida. O que é que você escolhe? Se ninguém é capaz de renunciar, irmãos, coisas tão pequenas e insignificantes que estão te matando espiritualmente e você não está enxergando e você não quer deixar porque você gosta, porque você quer fazer isso, porque isso te agrada. Se você não tem coragem de deixar de ir em determinados lugares que você sabe que o Espírito Santo não estará lá, que Deus não estará lá com você, que os anjos não vão estar lá com você, mas você vai para agradar a sua carne, agradar os seus amigos, agradar as pessoas, agradar a quem quer que seja. Se você não tem coragem de renunciar a coisas tão pequenas, quando a igreja põe a palavra do Senhor e diz, vá por aqui, siga aqui, esta é a palavra, este é o caminho, andai nele. Se você não é capaz de renunciar a coisas tão pequenas, tão insignificantes, como é que você vai deixar? Deixar, irmãos, quando o momento que você estiver diante de um tribunal, e alguém pensa que isso nunca vai acontecer. Feliz aquele que não chegar a acontecer isso. Feliz aquele que dormir antes. Contanto que durma no Senhor. Contanto que durma no Senhor. Porque não vai ser brincadeira para ninguém. E o mundo está aí, irmãos. Vocês estão vendo aí. Pois você está afunilando. E tudo que nós devemos fazer, irmãos, é saber que nós estamos chegando ao final. Nós estamos chegando ao final de tudo. E aí o que nós precisamos pensar? Seguir ao Senhor até que Ele venha. João, capítulo 21, verso 22, 23 e 24. Diz assim. Vendo Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Irmãos, nós não temos que estar apegados a ninguém e a nada daqui. E não nos preocuparmos também, irmãos, com nada, com pessoas. Porque Jesus disse,
Se eu quero que alguém permaneça comigo até que eu venha, o que te importa? Siga-me tu. Sejas tu o meu seguidor. Porque, na verdade, aqui Pedro, ele ficava assim meio enciumado de ver que João estava ali, sempre reclinado ao peito de Jesus. E ele queria saber, olha, eu acho que esse daí, né, tem privilégios, né? Tem privilégios. Esse João aí, ó, ele tem privilégios, né? Jesus ama ele muito, né? E ficou meio assim, né? Ah, Senhor, e este? Esse aí está garantido, né, Senhor? Jesus disse para ele, não te importa. Não importa você olhar para ninguém. Importa que você me siga. E ele, irmãos, quando ele disse isso, Jesus disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Então, esse discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas é o que escreveu, e sabemos que esse testemunho é verdadeiro. Esse mesmo João tomou uma bronca de Jesus. Sabe o que ele quis dizer para todos nós? Siga-me tu. Não é para você pensar em ninguém. Se apegar a quem quer que seja. E se esquecer de que você é que vai ter que estar diante do Senhor naquele dia. Ninguém vai te levar para lá, não. Só você mesmo. Não é? Só você. Siga-me tu. Pare de ouvir opinião alheia. Pare de ser influenciado pelas pessoas. Você sabe que hoje o que mais tem de influenciadores nesse mundo é uma coisa terrível, irmão. E para tanta bobagem, tanta besteira. Tantos seguidores de bobos, de tontos, que ficam fazendo besteiraiada na internet. E o povo, até mesmo os crentes, que quer morrendo de rir. Irmão, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Seguidor de quê, irmãos? E nós estamos perdendo nosso tempo. Seguindo tanta gente tola. Fazendo graça, bobagem. O que essas pessoas podem te dar? Eles só estão ganhando e você perdendo. Vamos parar com essas coisas, meus irmãos. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei disso. Quantos influenciadores e quantos seguidores. Vamos ser influenciados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra que nos conduz à vida eterna. Vamos deixar todas essas coisas de lado, porque nós sabemos para onde vamos, irmãos. Amém? Aleluia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos prepare, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que ninguém queira deixar a cruz pelo meio do caminho. Porque a cruz vai conduzir à glória. E nós queremos a glória.